Fala galera, simplesmente faz uma semana que o episódio final de Handmaid's Tale chegou com o lançamento americano, agora chegou também com o lançamento na Paramount aqui no Brasil. E isso me leva também a questionar e perguntar para vocês o que vocês fariam de diferente nesse final que a gente teve nesse último episódio, ou talvez na última temporada por completo, tá? Porque eu pensei muito nessa semana também, fazendo os vídeos, lendo os comentários também que vocês colocavam em cada vídeo também, vendo o material de outros produtores de conteúdo, lendo as matérias e tudo mais, vendo o que os showrunners estavam falando, o que está sendo pensado também em relação aos testamentos, em relação ao material base e o que vai ser adaptado também para a série de TV. E me bateu muito, assim, que esse último episódio, ele foi sim um episódio extremamente emocional. Foi escolhido ter esse final emocional ali, com inclusive pelo tinha uma cena lá referenciando muito, não só o início do livro, mas o primeiro episódio da série de TV também. E talvez, tá, teria sido muito mais forte para mim ter mantido muito o ritmo de thriller que estava colocado no episódio 9 também nesse episódio 10. Que a rebelião ela não fosse apenas contada como algo já acontecido, mas que tivesse isso acontecendo ainda em tela, mas que começasse muito pelas consequências também da grande explosão que teve, né, em relação à morte do Nick, do Orton, do Lawrence e dos comandantes ali presentes ali. Porque se passa muito da tensão ali quando tu já coloca, com 2 minutos de episódio final, que as coisas já foram resolvidas, em que inclusive não se teve uma postura forte de um antagonista colocado por Gilead nesse momento ali. Tudo foi simplesmente resolvido numa questão, cara, de voice-over ali da June Osborne colocando pra gente, contando o que já tinha acontecido. E esse momento de tensão era algo que eu queria ter, obviamente, mais dentro desse episódio final ali. Eu acho que também, tá? Uma segunda questão que é muito polarizadora, que envolve dois personagens, tá? Vamos começar pelo Nick. O Nick, eu acho que a série não consegue preparar bem a sua morte no episódio 9. Ela prepara muito bem aquele arco ali para o Lawrence, mas o Nick ela não consegue preparar da forma como eu acho que o personagem merecia, né, ter realmente o final. Para mim o problema não é a maneira como o personagem morre. Para mim é como está a sua jornada, principalmente nesse episódio 8 e 9, para ele chegar nesse momento. Se a gente for pegar, ele mal aparece no episódio 9 e no 8 é a mesma coisa. E isso é um problema. Muito ainda por causa da maneira como teve o último encontro dele com a June e o que aconteceu também momentos antes ainda na casa da Serena e depois a conversa dele com a Rita. Se tu pega essa sequência toda, o personagem ele precisava ter algum último enfrentamento, isso obviamente na minha opinião, algum último enfrentamento com a June, que também remetesse a ter esse pouco mais de tensão, isso eu falei também em outros vídeos ali, não que ele fosse virar para o lado do Mayday definitivamente, porque ele escolheu um lado. E as conversas que ele teve com a June e com a Rita deixam isso ainda mais forte, salientam muito forte isso. Que ele fez e sabe que iria fazer sempre tudo pela sua própria sobrevivência e que ele sempre foi um membro pertencente de Gilead. Ele sempre foi um olho, depois ele sempre foi um comandante. Isso nunca iria mudar. Então, esse momento todo de tensão final também era algo que eu gostaria de ver também presente ali, sabe? Mesmo que tivesse a morte do personagem. Porque, galera, independente da questão material base do Nick estar presente, em Os Testamentos no livro, adaptação. Adaptação e adaptação, tá? E não adianta. A outra questão muito era a questão da Serena. A Serena, a temporada inteira me preparou esse arco de redenção dela, mesmo que esse arco de redenção tenha terminado com ela em um exílio, que não é um momento feliz, nem perto disso. É um momento onde ela consegue ficar com o filho, que para ela é realmente tudo aquilo que ela gostaria de ter. Se a gente for pensar bem desde o princípio, isso fecha muito com esse desejo da personagem desde lá do início, tá?
É óbvio que a Serena, por tudo que ela fez, por tudo que ela cometeu, por todos os erros e coisas que ela provocou para todos, mas obviamente muito representado na questão da Juni, merecia ter algo a mais ali para ela. Eu acho que esse último enfrentamento que teve também com a Juni, na verdade nem acontece nessa última temporada. Ele é bem lá atrás. Ele é bem lá atrás. Ou seja, essa questão entre as duas, ela estava já resolvida em conflito bem lá atrás. Essa última temporada, ela não tem esse conflito entre as duas. Existem pensamentos diferentes. Porque o conflito maior entre as duas era algo já resolvido. Talvez essa questão toda do perdão tenha sido algo que eu não esperava ver acontecendo, tá? E até pego uma questão muito de outras séries, eu não vou nominar séries, porque daí senão tem que abrir gaveta também e começar a falar de detalhes de outra série, que daqui a pouco, cara, quem vê The Handmaid's Tale e tá vendo esse vídeo aqui não viu outra série, então não vou colocar, vou dar um exemplo assim, bem genérico. Eu acho que o perdão é algo bem forte para ter nesse momento, tá? Eu acho que um entendimento ali, de uma aceitação, viria muito mais, seria mais aceito até pro Luke, espectador, do que realmente ter um perdão por completo por tudo que aconteceu ali. E eu acho que essa questão até poderia ter sido mais aceita pela maioria dos fãs que queriam sim que a Serena tivesse uma punição definitiva. Que ela sofresse como fez todas as mulheres e pessoas sofrerem em Gilead, porque ela é uma pessoa muito importante em toda a virada de Gilead, e principalmente representada por causa de tudo que ela fez e causou para June. Talvez esse detalhe também seria algo que deixaria melhor ainda essa questão do exílio, sabe? Ela ter mais isso ainda como peso em toda a sua consciência de tudo que ela fez para todo mundo dentro de Gilead. Esse detalhezinho também era algo importante assim para ver. E eu acho também que o último episódio, cara, ele acaba perdendo algumas coisas de não conseguir aproveitar bem. Algo que já estava centralizado em relação a Janine, em relação a sua filha. Pô, cara, é um momento extremamente emocional num episódio que é extremamente emocional. Pensado para ser assim. E ele é assim. Ele é executado dessa forma. E tem a cena da Janine do reencontro. E esse reencontro, ele tá tão jogado dentro do episódio que ele perde uma força. Tanto que é um momento que a Janine aparece, porque o resto que a Janine aparece é um momento muito de reflexão da June sobre como as coisas poderiam ter sido, onde aparecem todas as outras também presentes naquele mesmo momento. Então não é algo que realmente representa a força desse momento do reencontro, porque, como falado antes, esse reencontro da Janine com a filha representa muito algo que a June não poderia ter, por causa também da continuidade da história, que é a relação do reencontro da June, do resgate da June em relação a Hannah. Então essa representatividade ela está colocada ali, só que ela está muito quase que uma teoria, porque ela tem uma amostra, mas ela não consegue ter, além de algo que tem uma conexão com a gente quanto espectador, da gente gostar da Janine e querer que isso aconteça com ela, também por tudo que ela sofreu durante todos os eventos que a gente viu acontecer na série. Tirando essa ligação, a cena em si, só ser aquele momento ali, perde força, sabe? Podia ter algo a mais realmente trabalhado para que esse momento fosse ainda mais glorioso e não fosse esquecido depois. Porque aí que tá. Eu acho que o maior problema desse final é realmente ele não conseguir realmente desenvolver elementos para finalizar as histórias. Então, o que ele desenvolve como esse aspecto da Janine e resolve é pontual. Só que ao mesmo tempo, ele é um ponto que ele mesmo não consegue aproveitar. E deixa, obviamente, muitas coisas para o que vem pela frente para poder realmente desenvolver. Então, essa tensão eu queria mais. A questão do Nick ter um último momento com a June, que não fosse um momento de conversa, mas que fosse um momento também que provocasse essa tensão a mais, eu gostaria muito. Algo também diferente em relação a esse perdão da June com a Serena.
já que a série não iria fazer algo diferente com a Serena, porque para mim já estava claro por causa do arco de redenção que a série prepara desde o primeiro episódio dessa última temporada aqui para Serena, e se a gente for pensar bem, ser bem coerente com a série, ela estava preparando isso desde a quinta temporada. Então ela já vem trazendo esses elementos da Serena, que ela consegue sim na sexta deixar ainda mais claro o ponto que ela quer chegar para a personagem ali. E a questão toda da Hannah não ter nenhum tipo de participação nessa última temporada, esse fator, cara, para mim é realmente um problema curioso. Porque tá, ela tá presente na última cena, eu sei, todo mundo sabe. Mas ela tá presente também em algo que é uma ideia da Judy naquele momento. É um sonho, é um desejo, uma vontade. Ou seja, não é algo presente. E a Hannah, ela deveria estar também para conectar mais essas questões todas com o que vai vir a seguir. A tia Lydia tinha que ter tido mais importância nesse último episódio também, pelo que vem a seguir. Porque o fator da gente ter esses personagens aí para nossa conexão para os testamentos é muito importante. É muito importante. E acho que a série que decide fazer um episódio extremamente emotivo, extremamente emocional no seu último momento, não consegue fechar essas pontas, deixa também o que ela consegue resolver, não conseguindo aproveitar realmente essa cena ainda melhor, que é o caso da Janine, e não mostra as personagens que vão guiar a história daqui para frente com também mais desenvolvimento, e no caso da Hannah, então, algum desenvolvimento, pelo menos, isso é um problema. Isso, querendo ou não, é sim um problema. Então, para mim, esses detalhes, eles iriam sim trazer mais. A Moira, por exemplo, o Luke, por exemplo, nesse último episódio, dois personagens tão importantes na jornada de The Handmaid's Tale e principalmente para June, tá? Por mais que eu já vi muitas reclamações em relação ao próprio personagem do Luke, mas eles são personagens extremamente importantes e a motivação do Luke é a mesma da June, é em relação a Hannah. E eles nesse último episódio também, cara, a Moira, ela só aparece no momento que a June pensa nas coisas todas como se poderiam ter sido diferentes, ela não tem importância, então a série só deixa os personagens ali vivos e perambulando, fazendo algo pelo universo, né, que existe de Handmaid's Tale, mas sem tu ver também essa preparação para eles de algo mais definitivo. Eles estão ali lutando pela rebelião, mas falta a série preparar eles também ali para que tu tenha depois a aparição deles, porque, cara, não é só The Handmaid's Tale quanto continuidade em Os Testamentos precisar também dessas participações ali, porque ela vai ter que, obviamente, concluir a história e esses personagens, eles são muito importantes também nessa conclusão da história, mesmo que seja para aparecer em algum outro momento. Mas tu precisa ter essa conexão. Tu precisa ter. E acho que a série, nesse momento final, também ela perde essas conexões com personagens chaves. Mas é uma escolha, é a maneira como eles quiseram contar esse momento final aqui. Tem um vídeo, galera, que tá até aqui, ó, com o abre aspas, né? Eu trouxe 2 vídeos de abre aspas. Um do Bruce Miller, o showrunner, e ele da Elizabeth Moss, né, falando sobre a questão da Serena e falando sobre questão de escolhas de final da série e escolhas sobre preparações para os testamentos e quem vai aparecer. Inclusive a própria Elizabeth Moss falando sobre se ela vai estar ou não aparecendo como June em Os Testamentos. Assistam esses vídeos também ali, porque daí a gente consegue argumentar bem especificamente sobre esses pontos. Galera, coloque abaixo nos comentários o que vocês fariam de diferente nesse final, pode ser na última temporada por completo, de The Handmaid's Tale, e a expectativa de vocês para o que vem seguirem Os Testamentos. Lembrando que, já me corrigiram nos comentários, Os Testamentos já estão sendo gravados, e a sua estreia, provavelmente, ano que vem já. E, obviamente, assim que tivermos mais notícias, cara, volta aqui pra gente poder conversar. Não esqueça também de dar aquela mega ajuda, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.